Raízes profundas, os princípios de Deus para a sua igreja. Tem sido uma caminhada muito importante em descobrirmos, ou quem sabe, redescobrirmos os princípios de Deus para a igreja que Ele mesmo criou, que Ele mesmo formou, que Ele mesmo sustenta. Agora, você sabe quem é Deus? Você sabe que Deus é um título. Deus não se chama Deus. Aliás, quando Moisés, numa curiosidade, segundo ele, em nome do povo, para saber como Deus se chama, Deus responde: diga ao povo que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Portanto, Deus é um título. Tanto é que a Bíblia Sagrada fala de falsos deuses, isto é, pessoas que carregam um título de grandeza, aquele que está acima do rei, aquele que está acima do imperador. Jesus, por exemplo, denuncia quando o dinheiro toma status de Deus, e esse Deus de D minúsculo se chama Mamon. Algumas vezes você vai ouvir dizer que nós servimos ao Deus dos deuses, isto é, aquele que é o verdadeiro, aquele que está acima daqueles que são falsos. Saber quem é Deus é muito importante para entendermos os princípios dele. Aliás, quando eu digo a você, e tenho dito que existem princípios que norteiam a vida e a igreja, talvez a sua pergunta seja a mesma pergunta feita pelo povo a Moisés. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está mandando dizer isso? Por que que as coisas funcionam assim? E quem é que está dando essa ordem? Quem é que está assinando esse papel? Por isso, eu quero no Salmo 139 apresentar para você esse Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e de longe conheces os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Perceba agora o primeiro atributo que eu quero partilhar: a onisciência. Verso 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já sabe toda, já conhece toda. Deus é onisciente. Aqui está dizendo que antes da palavra nos chegar à boca, Ele conhece. Só sabe disso quem conhece tudo. Você sabe, por exemplo, que o diabo não conhece os seus pensamentos. Você sabe que ele não tem essa capacidade de saber o que você quer dizer antes do que diga. Aliás, o material de trabalho dele não é necessariamente o que você pensa, é sempre o que você fala ou faz, porque ele não tem controle de saber o que está passando dentro da sua mente. Ele pode saber muito, mas ele não sabe tudo. Quem sabe tudo, isto é onisciente, é o nosso Deus. O salmista continua: Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso, é grandioso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não o posso atingir. E agora começa uma porção de versículos em que o salmista nos ensina um segundo atributo de Deus. Esse Deus, Ele é onipresente. O salmista vai dizer que se Ele, para onde me ausentarei do Teu Espírito, para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço da minha cama o mais profundo do abismo, ali o Senhor também está. Se eu tomo as asas da alva, não importa onde, o Senhor está ali, porque Deus, Ele é onipresente. O salmista continua dizendo, no verso 13, o Senhor formou o meu interior, o Senhor me teceu no seio da minha mãe. Graças eu te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Somando isso, o Salmo 147, verso 5, nós vamos entender também que esse Deus é onipotente. Isto é, não significa dizer que Ele pode algumas coisas ou uma parte das coisas. Significa assegurar que Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento de muitos. Quero fazer um comparativo entre o diabo
aquele que quer arruinar a igreja, o diabo, aquele que quer acabar com as nossas raízes profundas, e Deus, aquele que sustenta a igreja. Primeiro comparativo, dentro dessa linha. O diabo sabe de muitas coisas, mas ele não sabe de tudo. Ele não é onisciente. O diabo tem sim muito poder. Só alguém muito poderoso para conseguir desvirtuar tantas pessoas e causar tanto caos no mundo. Mas ele não tem todo o poder. O diabo tem sim uma capacidade, em termos espirituais, além da lógica, de se transportar para os mais diversos lugares, mas ele não está e não pode estar em todos os lugares, porque ele não é onipresente. Esses são atributos exclusivos e imutáveis de Deus. O que isso tudo tem a ver com a igreja de Jesus? Primeiro, você precisa saber quem é o Deus que criou essa igreja. E segundo, você precisa se lembrar do que Cristo, Deus encarnado, eu e o Pai somos um, disse Jesus. Antes de Abraão eu sou. Portanto, o que Cristo, ao fundar a igreja, disse em Mateus capítulo 16. Ele disse: e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja de raízes profundas. E esse texto é interpretado equivocadamente a maioria esmagadora das vezes. Porque esse texto, às vezes, nos faz pensar que o diabo e o inferno está vindo acabar, destruir com a igreja, e que nós estamos aqui reféns, pedindo que Deus nos tire daqui e nos guarde, porque o diabo e o inferno estão atacando a igreja. Eu quero aparar essa interpretação no seu coração e na sua mente. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: porta, uma porta, é um instrumento de ataque ou de defesa? A porta da sua casa é para você atacar ou é para você se defender? É lógico que uma porta é um instrumento de defesa. Então, se Mateus 16, Jesus fala da porta do inferno, ele não está falando de um inferno que ataca, ele está falando de um inferno que tenta se defender. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque a igreja de Jesus ataca o inferno a fim de impedir que as pessoas cheguem lá, a fim de impedir a sua ação nefasta no mundo. Não é a igreja que tem medo do inferno, é o inferno que tem medo da igreja. Não é a igreja que se defende do inferno, é o inferno que morre de medo da igreja. Ele coloca as suas portas, mas essas portas não podem resistir aos filhos de Deus. Nós não estamos amedrontados num canto, esperando Deus nos resgatar do diabo. Não, nós esperamos sim que Deus nos resgate desse mundo, mas enquanto Ele não chega, nós atacamos o inferno, porque a igreja de raízes profundas sabe quem é Deus e sabe a influência que exerce para impedir a força do inferno. Isso é uma igreja de raízes profundas.